Aí, ó. Ai, ai. Transformado. Tudo bem com vocês? Muito bem, gostei de ver. Bem, ontem. Ó, vamos esperar só um pouquinho. Deixa eu ver. Agora deu 6, a gente espera um minutinho e a gente já começa, Tá, tá? beleza. Tranquilo. Uhum. Tá, tá, tá. Deixa o pessoal. A Fabi entrou. Minha mãe. Ai, ai. Tá aqui o celular. É, né? Aqui deu uma chovida agora há pouco. Aí foi bom que parou, senão ia ficar um barulhão assim. Mas Aham. refrescou então um pouquinho. Oi? Refrescou um pouquinho a cidade. É, mais ou menos. Assim, mais ou menos. Ainda tá bem quente. Mas assim, eu gosto. Eu gosto. Eu prefiro calor do que frio, né? Então. A gente não mora num lugar muito assim, mas eu prefiro o calor ainda. Aí quando pega pra ser frio, é frio, né? É, Bem a gente frio. tem as 4 estações bem definidas aqui. Ai, ó, acho que a gente já pode começar. São 6:01. E aí o pessoal vai entrando e aí a gente vai tocando. Normalmente dura 1 hora. Aí quando estiver perto assim do fim, assim, eu aviso vocês para também não ter terminado nada. Mas se quiser Tá também bom. a gente pode continuar nas próximas, assim, dá para abrir outras, né? Dependendo de como estiver, assim, a gente vai bem tranquilo. Tá bom. Beleza? Uhum. Então, agradecer muito aí vocês, né, de vocês terem topado, né, falar, contar um pouquinho da história de vocês. E eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, né? Porque eu conheço vocês, mas o pessoal ainda não conhece, nem todo mundo conhece. Então, contar um pouquinho de vocês, depois contar a história de vocês, e aí a gente vai conversando numa boa. E se alguém fizer alguma pergunta, de repente, eu não sei se vocês conseguem olhar, mas aí eu posso também intervir, perguntar, e aí a gente vai tocando. Beleza? Tá, beleza. Quer começar? Pode começar. Pode ser eu? Então, eu me chamo Rosilaine. Eu sou de Brasília, mas moro em Joinville há 15 anos. Fiz família aqui, né? E que mais? Sou psicóloga. Sou mãe de 2 crianças, né? Do Cauê, que já tem 9 anos. E estamos à espera da Iris agora. Então, meu nome é Rafael, eu sou aqui de Joinville, Santa Catarina mesmo. Depois a gente fala um pouquinho como a gente se conheceu, né? Uhum. Mas eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas já há bastante tempo, aqui na cidade mesmo. E o que mais, amor? Não sei. Eu acho que São é só isso. Paulino, tal, São importante. Paulino. Pode ser. É que agora o que acontece? O São Paulino a gente já não menciona mais, sabe? Porque é aquele São Paulino não praticante, sabe? Igual quando Tô ligado. Tô mais ou menos por aí também. eu não acompanho mais tanto, então o São Paulino fica meio de lado agora. Mas é São Paulino. Lembrar, né? Que mais? Massa. Eu acho que de apresentação é Tá isso. bom, né? Tá bom. A gente já falou que a Gente, gente tem o Cauê e a Iris a agora. Iris, É isso. Então vamos lá, podem contar como vocês se conheceram, podem contar um pouquinho da história de vocês, e aí vamos fluindo. Quer falar? O que eu falo? tanto faz. Fique à vontade. Fica à vontade? Então tá bom. A gente se conheceu, na verdade, verdadeira, foi num pagode. A primeira vez que a gente se viu. É. Sim. A gente nunca tinha se Olha, Então a gente se encontrou num pagode com amigos em conjunto. E eu lembro que assim, tava, né, todo mundo assim, muito quente, dançando e tal, e ele comprou uma água e trouxe tanto para mim quanto para as outras meninas, ofereceu pra gente a água, que era dele, mas ele ofereceu pra gente. Falei, nossa, que faz legal, né? Que querido ele, né? Beleza. Aí morreu o assunto. E aí, deu o quê? Eu acho que umas 2 semanas, não sei. Nós, nesse grupo de amigos, combinamos de todo mundo ir pra praia no carnaval. Então a gente alugou uma casa na praia com a galera toda e fomos pro carnaval, né?
E ali a gente meio que ficou conversando, assim, sobre várias coisas aleatórias. E meio que, não sei, a gente meio que se conectou, assim, sabe? Os papos eram bem parecidos, assim. Meio que um ia falando uma coisa, o outro ia completando, assim. E aí, essa foi onde a gente ficou pela primeira vez. Foi num carnaval. Olha aí, hein? Amor de carnaval. Vai Exatamente. meio contramão do que os relacionamentos naturais, né? Porque quando fala de amor de carnaval, é aquele que acaba lá, né? Aham. Teoria, né? E o nosso foi meio na contramão, aconteceram algumas coisas aí no meio do caminho, mas no final das contas foi totalmente contramão do natural, assim, dessa ideia de amor de carnaval, que depois nem lembra mais da pessoa, né? Viu uma vez lá e esquece. Mas eu lembro que quando a gente foi para essa casa que a gente alugou, né? E, claro, obviamente que no dia da aguinha lá já tinha segundas intenções, né? Dá, para. Para, né? Foi só para conhecer, né? Então, quando chegou lá, por coincidência, eu não sabia que ela ia. Então, a gente se Eu também não encontrou sabia que lá, tu né? ia. A gente acabou se encontrando lá, foi surpresa mesmo. Aí eu tentei dar umas investidas, né? Mas, assim, daquele jeito né? Porque eu sempre fui meio caseiro, né? Sempre fui, não, eu sou ainda, né? É. Sou ainda muito, muito caseiro. Então eu nunca saí muito assim para balada, né? Nunca fui de conversar com muita gente, mais com a roda de amigos mesmo. Então quando eu cheguei lá eu estava interessado, mas eu não sabia o que fazer, né? Mas tá, vou puxar papo como amigo mesmo, né? E aconteceu, deu certo. Tá aí já. Foi quanto tempo? Vai fazer 11 de casado, né? Isso, vai fazer 11 anos de casado, vai fazer 12 anos que Inclusive a estamos gente vai juntos. falar sobre isso também, que aconteceu muito rápido, essa questão do namoro, casamento, né? Foi tudo meio que... Tudo... Mas... Então hoje a gente vai fazer 11 anos de casado em fevereiro e 12 anos que a gente tá junto. Ou seja, quando a gente tá completando um ano de namoro, a gente já tá casando, né? Exatamente. Então, também foi totalmente contra o que eu sempre... na minha cabeça era sempre aquele negócio de, vamos conhecer, vai dar um tempo, vamos noivar, ficar mais um tempo noivo, depois casar para se conhecer, né? E foi totalmente contrário, mas superou as expectativas, vamos dizer assim. Porque eu vinha dessa criação de que as coisas são feitas por etapas, a gente não pode pular uma etapa, né? Uhum. E foi, para mim, foi totalmente diferente, porque foi uma quebra de paradigma mesmo, né? Aquela coisa de... Eu mesmo ficava pensando, poxa, mas será que isso vai dar certo, né? Porque é tão rápido, a gente nem se conhece tão direito, vai fazer um ano agora que a gente está namorando, já vai casar. Eu tinha certeza que eu queria aquilo, mas eu me perguntava se, será que, né, vai dar certo mais para frente e tal. Mas continuando, a gente parou, senão a gente vai pular muito Tá. tarde. Então, quando a gente ficou... E eu lembro que eu, assim, depois desse episódio, né? A gente chegou a ficar outros momentos, mas eu era bem resistente. Bem resistente. Ele foi bem persistente. Bem persistente. Perseverou bastante. Porque eu, sei lá, eu acho que eu tinha uma ideia, entende? Na minha cabeça, assim, ele é muito certinho, ele é muito quietinho, ele é muito perfeitinho, que era o estereótipo que eu vi, né? O que eu criei ali, sabe? É aquilo muito de como as pessoas te veem e como você realmente é, né? Sim, 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 sim. Sim, e daí eu fiquei, gente, não vai dar certo. Nossa, não, sabe? Porque eu tava num... Você é muito assim, né? Exatamente, sou muito acelerada, eu sou muito desse, gente, não vai dar certo. E assim, e eu sempre, querendo ou não, mesmo depois que a gente ficou, assim, que a gente se aproximou mais, eu sempre vi no Rafa um apoio, assim, sabe? Uma pessoa que eu podia conversar sobre qualquer assunto e ele sempre me dava toques, assim, que faziam eu refletir, sabe? Às vezes até críticas, mas eram coisas que realmente eu pensava e falava, nossa, faz sentido. E eu tinha esse receio de que a gente vai começar a namorar, não vai dar certo, talvez isso não consiga mais funcionar dessa mesma forma, né? E aí eu fui enrolando ele. Eu tava entrando na friend zone. Resumindo. Virou amigão, amigão. Entendeu? Entendeu? E aí até chegou um momento assim, tipo, que eu coloquei na minha cabeça, gente, eu tenho que decidir, né? Ou eu vou nessa pessoa que é uma pessoa que tá me fazendo muito bem, ou eu vou pro incerto, porque eu não sei quem vai ser, né?
E para mim foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Porque eu falo assim, não era o perfil, assim, né? É muito caseiro, né, que eu idealizava. Acho que essa é a verdade. Que eu pensava, não, tem que ser uma pessoa no mesmo ritmo do que eu, né? E Aham. quando eu decidi que eu fiquei na encruzilhada dentro da minha cabeça, falei, não, acho que essa é, né? Pedi muito para Deus, falei, acho que esse é o caminho. E deu super certo, graças a Deus. Que legal. Interessante, porque eu também, sabe quando você sabe como é que funciona, todo mundo sabe que normalmente você se atrai por um perfil de pessoa que a maioria das vezes é mais parecido com você, né? E eu e a Sim. Rose é a água e o óleo. É o polo positivo e o polo negativo. Assim, a gente não tem nada, nada a ver, nada. Tudo que eu gosto, ela não suporta, tudo que ela adora, eu não suporto. Só que o que acontece? Daí você pergunta, poxa, mas como é que dá certo, né? Porque é a pergunta que a gente se faz sempre, né? Porque a base a gente combina, entendeu? E tem um Exatamente. equilíbrio Perfeito. também. E tem um Daquilo equilíbrio, que é porque essencial, né? Naquilo que exatamente. é Então, assim, a essencial. base que é respeito, família, isso tudo a gente pensa exatamente igual, né? Exatamente. E Casamento, criação de casamento, filho, essas isso. coisas é tudo muito igual, né? E eu, sinceramente, acho que essa base sendo forte, aí o resto você tira de letra, porque tem muita coisa também que ela me puxou, porque eu era lá, né? Tava lá na zona de inércia, e tem coisas que eu seguro ela porque ela voa. Né? Então, assim, esse equilíbrio deu muito certo. E é engraçado porque antes de a gente realmente começar a namorar, a gente estava ficando e eu via ela e eu assim, não, isso nunca vai dar certo. Né? Tipo assim, eu via alguma. Eu gostava dela, mas eu olhava, não, não vai dar certo. Olha só, nada a ver o que ela tá fazendo, ou o jeito que ela é. Porque a Rose eu brinco com ela, né? Todo mundo que é amigo sabe. Eu falei, ela não nasceu, ela estreou, né? Porque onde ela todo mundo percebe que ela chegou, né? E aí É exatamente isso. eu sou totalmente ao contrário. Eu, quanto menos me perceberem, melhor. Eu vou pelo cantinho. Alguém fala, o Rafa veio, tá aí já 2 horas, sabe? E a Rose, não. A Rose chegou, todo mundo sabe onde ela tá, né? E para mim, isso foi uma quebra muito grande, assim, sabe? Até a gente conseguia, principalmente, saber que a pessoa não vai mudar. Isso é um ponto muito importante também se falar, que a partir do momento que você percebe que você tem que mudar por alguém, algo tá errado, né? Perfeito. Então, a outra pessoa, ela vai ter que respeitar do jeito que você é. E se incomodar muito alguma coisa, vocês vão conversar e a outra pessoa vai ver, tá, realmente isso é a minha essência, então eu não vou conseguir mudar isso. Agora, se é uma coisa que eu sei que a outra pessoa não gosta, né? Então eu vou evitar, né? Mas não vai mudar quem você é por conta disso. Isso é o que eu tinha na minha cabeça muito, assim, que até uma vez ela me deu um choque de realidade, né? A cabecinha da psicóloga. Que foi uma vez eu falei pra ela, a gente tava discutindo relacionamento, alguma coisa desse tipo, e eu falei assim, tô vendo que você não vai mudar mesmo. Ela falou, não, eu nunca vou mudar. Se tá esperando alguém mudar, então pode esquecer, porque essa sou eu. Eu não vou mudar por causa de você. Eu vou mudar se eu achar que eu devo mudar por mim. Né? Mas não tem que mudar por você. É claro que, como eu falei, tem um equilíbrio, né? Sim. Tem coisas, claro, que é Sim. aquela coisa da picuinha, né? Aquela coisa do dia a dia que irrita outra pessoa, tudo bem. Mas quando é parte da sua essência, aí isso mesmo não tem que ser mudado, né? E foi bem isso. E eu lembro que isso foi tipo, eu acho que foi um divisor de águas para nossa relação quando eu fiz essa pontuação, porque a gente, né, o Rafa tinha uma forma de funcionar dele mesmo, né, de ser mais quieto, de não se pronunciar, às vezes ficava chateado e não falava, né, ia aguardando, é um perfil que era dele. E aí a gente estava numa discussão, essa é a grande verdade. E ele falou, não adianta falar. Não adianta falar porque você nunca vai mudar por mim. Eu falei, realmente, eu nunca vou mudar por você. Eu vou mudar se eu achar que eu preciso. Mas se eu sei, eu vou aprender a respeitar, né? Porque se eu não sei, como é que eu vou respeitar uma coisa que te incomoda muito ou vice-versa? Né? Se a gente não conversa, se a gente não troca, não tem como eu respeitar. Vou continuar fazendo aquilo que o fere ou que o magoa sem saber que estou fazendo, né? E eu acho que foi um divisor mesmo, assim, porque aí a partir daí, assim, a gente começou nesse exercício de falar, assim, se realmente está magoando, a gente se pronuncia. Sem dúvida, o nosso início de namoro foi muito conturbado, sabe? Muito, 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 muito. Assim, foi realmente a prova se vai ficar junto ou não, foi o namoro já, sabe? Porque eu lembro que a gente discutia muito por questão, essa questão pessoal, de um ser de um jeito, outro ser de outro, sabe? Não coisas externas.
mas entre nós dois mesmo. E aquele negócio de, poxa, mas isso não tem nada a ver com o que eu acredito, com o que eu penso, e ela a mesma coisa. E a gente foi conversando, mas assim, 90% do crédito vem por conta dela, por já ser psicóloga e por ser persistente. Não, mas é verdade, isso porque eu não gostava de conversar. Né? Eu fugia ao máximo de uma conversa mais séria. De uma DR. De uma DR. Nossa, para mim era um saco aquilo. E daí tu vai guardando, até que uma hora vira uma bola de neve. Abre o livro negro. Aí... Então... né? A bola de neve pesa, né? Foi bem conturbado. E tanto é que, assim... eu acho que para ela foi assim também, mas no início eu estava convicto que não adianta, a gente não vai dar certo porque é muito diferente a cabeça de um de outro e não tem jeito. Mas as coisas foram se resolvendo, a gente foi conversando, aos poucos foi mudando um pouco de um lado, um pouco do outro, assim, essa convivência. A gente foi se entendendo, foi né? Foi se ajustando. E aí onde chegou, que a gente encontrou o que cada um tinha em comum. Porque até chegar aí foi difícil. Né? Até entender que, como eu falei, a base ali da família, de filhos, criação de filhos, né? Que a gente desejava, né? Eu acho, futuro. Eu até brinco, eu falo assim que eu fui criado para ser pai, entendeu? Porque sempre, na minha cabeça, eu ia ter uma família, eu ia ser pai, porque eu sempre gostei muito dessa ideia de ter filhos, né? E eu nunca fui muito de balada, tal. Então, assim, meio que eu já fui direcionado porque eu vou achar uma pessoa que eu vou casar, eu vou ter filhos e tal, né? E quando eu conversei com ela também estava nessa, assim, né? De, poxa, eu não quero demorar muito para ter filho. Tanto é que na época também o seu Romano, o pai dela, era vivo ainda, já estava bem velhinho, mas ele sempre falava que queria muito um netinho e tal. A gente até acelerou um pouco o processo, né? E ele sempre, se você conheceu ele sempre foi uma pessoa fantástica, né? A gente não tinha como negar isso para ele. Claro que não foi uma decisão dele, né? Foi nossa. Sim. Mas a gente como... Não, a gente precisa também, sabe? Por ele, por tudo que ele fez pela gente, porque ele sempre me teve como um filho. Eu nunca me senti como o genro dele. Sempre foi filho, sabe? Tanto ele quanto a Dona Albina. Os dois são fantásticos, é a minha sogra. Eu até brinco, né? Às vezes as pessoas falam, não tem aquelas piadinhas de sogra e tal, né? Eu sou um ponto fora da curva, porque a minha sogra me trata melhor do que minha mãe. Olha que minha mãe já me trata bem, né? Então, que mãe trata filho, né? Imagina. Então, a minha sogra... você conhece bem ela, mas ela é fantástica e tal. Então, na época... A gente estava nessa, né? Mas a gente pulou etapas, né, mano? Falar do casamento, né? Não vamos falar, que eu já tô acelerando. Mas então, a gente se resolveu, a gente já estava namorando uns 6 meses. Uns 6 meses namorando. E aí a Rose veio porque eu fui pedido em casamento, né? Maravilhoso. Ela nem é acelerada, né, Pri? Ela nem é. Bobagem. Deixa eu me justificar, né? Porque eu tinha já vindo, né, de um outro relacionamento, já tinha um tempo, mas fiquei 5 anos, noivei e nada, né? E daí eu pensei, gente, não tô afim de ficar aqui mais 5 anos para depois não dar certo. Se for para não dar, já não dá agora e pronto, acabou. Eu sou, né, bem... Não perde tempo, né, Rose? Vambora. Daí eu peguei e falei para ele, tá, amor, o que falta pra gente noivar? Ele falou, noivar? Nada. Falei, ótimo. Já fez. Isso era uma quarta-feira. Chegou no sábado, ela falou pra mim assim, ó, domingo que vem, a gente faz um jantarzinho lá na casa dos meus pais, com os teus pais, tua irmã e tal, só a família, pra gente noivar. E daí, em janeiro, né, do outro ano. Não, fevereiro. Não, fevereiro era festa. Tá bom. Em janeiro, ou seja, nós estava aí em setembro. Era outubro. Outubro. Tava em outubro, ela falou, então a gente, semana que vem, no domingo, a gente faz só para oficializar o noivado. E em janeiro, a gente casa. Janeiro de que ano, né? Não, do ano que vem. Ou seja, 4 meses depois. E ele falou que ele pensou assim, cara, eu vou noivar, vou ter um tempo aí, tipo 1 ano e pouco pra, né? E aí... Preparar. Exatamente. Ele falou, daqui a 4 meses a gente vai casar, que seria a festa, né? E 3 meses no civil. Ele, sério, ele ficou assim, tipo... Paralisado? Sim, senhora! Ele só ficou, ok. Não respondeu mais nada. Eu falei, então tá, a vida que segue. Vamos lá. Eu falei pra ela,
tá, mas como é que a gente vai resolver um casamento em 4 meses? Ela deixa que eu me viro. Assim, então tá bom. Não duvido, não duvido. Essa Não capacidade. uma mulher que quer casar. Ai, não é, amor, uma pessoa decidida é uma pessoa decidida, para. Deu certo em janeiro, dia 22 de janeiro, né? A gente casou no civil e dia 27 de fevereiro a gente fez o religioso, né? E foi muito engraçado porque os meus amigos mesmo, né? Quando a gente falava, ah, tá, não, a gente vai noivar. Noivou, casamento em janeiro. Ah, tá, daqui o quê? Uns 2 anos? Não, ano que vem já. Ano que vem? Aí eles vinham assim pra mim, ela tá grávida? Sim, foi a primeira pergunta. Caramba. Eu falei, não, ela só é meio ansiosa, só. É isso, ela só quer Ai, muito. quis definir um negócio, entendeu? Eu falei pra ele, ou vai ou racha, entendeu? Não quer casar? Tudo bem, não é obrigado, mas aí me sinaliza antes, entendeu? Me libera, né? Vamos lá. Exato, me sinaliza, que aí eu já... Não, eu sempre quis, mas como eu te falei, eu tinha aquelas etapas definidas na minha cabeça que tinha que ser. Sim. Então, daí eu só fiquei sem ação porque eu não conseguia processar tudo ao mesmo tempo. Eu falei, não, por mim tudo bem, porque casar eu queria. Só não queria tão rápido, né, na minha cabeça. Mas deu tudo certo. Daí a gente casou no civil. Aí a gente já começou a morar junto daí, né? Isso, quando a gente casou no civil, nesse período já estava ficando pronto nosso apartamento, né? E aí a gente, quando ficou pronto bem no início do ano, né? Em janeiro mesmo. Então foi dia 22 de janeiro a gente casou no civil e daí começou a morar junto. Uhum. E não tinha nada, né, no apartamento. A gente tinha nada. Alguns móveis que a gente tinha apagado. A gente não tinha cama, a gente dormia no sofá. A gente não tinha rack, A TV não, ficava o no sofá chão. a gente comprou depois também. Era um colchão, né? Era um colchão colchão emprestado. Ah, não, era da tua casa. Aí depois a gente comprou uma mesa e um sofá em quase, tipo, Minha Casa Minha Vida. Aquelas coisas assim. Perdendo de vista, assim. E a gente tinha um sofá, a gente sentava no sofá. Não, a gente falava dentro de casa, dava eco, porque não tinha nada mesmo, não tinha nada. Só tava um colchão, a gente... Ah, tinha a geladeira, que a tua mãe deu a geladeira pra gente, né? Coisa que a gente ganhou de casamento, assim, elétricos, a gente tinha. Ganhou antecipado, né? A gente tinha. A sogra já deu antecipado já pra gente. Mas é muito engraçado, porque eu tenho fotos ainda de quando o Cauê era pequenininho, já depois que tive o Cauê, e a gente olhava a foto da casa e ainda não tinha nada, assim, sabe? Era aquele vazio dentro de casa. Mas a gente foi construindo etapa a etapa, né? Sim. E daí depois do casamento... No casamento a gente ganhou bastante coisa também e tal, né? E depois do casamento aí veio a história do filho, né? Então a gente casou em fevereiro. E aí o seu Romano sempre falava, o papai vai morrer, não vai ver um netinho, que ele já tava com 92 anos, né? Aí a Rose veio pra mim assim, amor, o que tu acha, né? Falei, olha, eu sempre quis ter filho. Só que eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de passear, de viajar. Então, a gente vai pular um pouquinho, né, o tempo disso, porque o filho não atrapalha, mas dificulta, né? Ainda mais quando é bebezinho, tal, que tem as rotinas do bebê, né? Que daí você não pode simplesmente cortar, né? Eu falei, não, por mim tudo bem. E 3 meses depois estava grávida já, né? Uhum. 3 meses depois. E é engraçado porque as coisas aconteceram tão assim. Depois do casamento, tudo que a gente planejou, né? Que foi planejado em conjunto, aconteceu tudo como a gente queria, assim, sabe? Porque assim, a gente nunca escolheu, quero um menino, quero uma menina. Mas sempre tem aquele desejo interno, né? Tipo, poxa, tão legal se tivesse um menino e tal, e veio o Cauê. Então, o Cauê foi a alegria da família inteira, a primeira criança, né? O primeiro neto, o primeiro sobrinho, o primeiro tudo, né? Por parte dela, principalmente da família dela. Minha família já tinha, não só uma, né? A Mariana. Então, e o Cauê veio para mudar tudo, né? Porque a gente, depois que... A gente já tem essa noção antes, mas quando você é pai de verdade, aí você vê que tudo aquilo que a gente ouvia, né? Principalmente da mãe, tu vai ver quando tiver um filho, como vai ser. E parece papo, né? De pai que passa para filho, que passa para pai de novo, e filho, vai de geração a geração, mas isso é muito verdade. Depois que você tem filho, você sabe a responsabilidade que você tem em cima daquela criança, né? E o quanto a criança acrescenta na sua vida. A gente, por exemplo, depois que teve ele, a gente nunca mais teve discussão feia de relacionamento, assim, né? Por quê?
porque a gente viu que é tão bobo, às vezes, as coisas que a gente brigava, né? Sim, Que a gente desnecessário, discutia, né? era desnecessário, porque, poxa, agora tem algo tão mais importante que a gente tem que cuidar, né? E como a gente estava muito alinhado com esse negócio da criação de filho e tal, a gente sempre conversou muito sobre isso, né? Porque a Rose, ela sempre, ela dá muita atenção, assim, mas ela é aquela mãe mesmo que xereta tudo, assim, sabe? Que, tipo, meu, apareceu uma bolinha no braço da criança, meu Deus, o que que é isso? Calma, é só uma pintinha, é só um sinalzinho. Não, mas ontem não tinha. Não, mas hoje tem, calma, sabe? Então, assim, nessa questão a gente tem esse equilíbrio muito forte, porque com o Cauê mesmo, o primeiro filho a gente sabe como é que é, né? Tanto é que quando a própria gestação, né, do Cauê, a gente percebe agora da Iris, foi totalmente diferente, né? Porque a gente já tem aquele conhecimento de causa, né? Então, Aham. a gente tem os cuidados iguais, né, com a Iris, conversa com a barriga. O Cauê dá muito beijo na barriga, a gente fica ali conversando com ela na barriga e tal. Mas eu lembro que com o Cauê era totalmente diferente, assim, essa questão de os cuidados do dia a dia, assim, sabe? Ai, não faz isso porque o bebê. E uma gestação não é uma doença, né? A mulher pode fazer o que ela quiser, né? Então, claro, tem que tomar alguns cuidados, peso e tal, mas não é tão limitador assim, né? E aí o Cauê veio e mostrou pra gente muita coisa que a gente não conhecia ainda, né? Que é aquelas coisas que você na teoria acha que sabe, Não mas, sabe nada. mas quando é na prática é totalmente diferente. E assim como vieram a maioria das coisas são coisas maravilhosas, tem as coisas que te tiram da tua rotina, né? Você tá acostumado a vou dormir uma noite inteira, isso é o padrão, já que quem vai ter filho sabe que não vai mais dormir igual antes. Né? Tem criança que é muito tranquila, que você nem percebe, mas a maioria dos bebês, eles exigem atenção, então Eles também estão se adaptando, né? é uma questão de adaptação do própria criança fora da barriga, né? E aí, Sim. só que o que aconteceu? Além disso, o Cauê, ele chorava demais, mas demais, assim, fora do comum. Mas sempre, daí quando a gente conversa com um, conversa com outro, não, é natural, o bebê tem Criança cólica, chora, né? O bebê tem cólica, não, mas faz a massagenzinha, não resolve. Ah, dá um banho no balde lá que fica em Que pezinho, hoje né? é um ofurôzinho. Hoje eu A gente ofurô. pegava um balde na época e colocava no balde. Pra fazer tampala nele, pra Nossa, gente, você não ajudar. tem noção. Ele chorava o dia inteiro. Inteiro. Porque normalmente o bebê dorme mais do que tá acordado, né? O Cauê não. O Cauê, por exemplo, ele dormia 2, 3 horas por dia e o resto era berrando. E era Caramba. não era 2 horas seguidas, era tipo meia hora dormindo, 5 horas berrando, É. meia hora dormindo, 5 horas berrando. E a gente ficou muito preocupado porque a gente achou que ele tinha alguma coisa, né? A gente levou em vários médicos, assim, pra ver o que estava acontecendo e ninguém descobria. E na verdade, assim, todo mundo vem, né? Ah, não, isso é normal. Ah, relaxa. é fome. Ou então assim, ah, não, é porque vocês são pai de primeira viagem, criança é assim mesmo, sabe? Deu, poxa, mas tudo bem, eu concordo, eu acompanhei, porque assim, eu tenho uma sobrinha mais velha, né? E eu acompanhei o crescimento dela. Minha irmã, eu morava junto com a minha irmã nessa época que ela teve bebê e tal. Eu sei que criança chora de noite, eu sei que criança dorme bastante também. E o Cauê era diferente. E a gente ficava preocupado porque, nossa, a gente não sabia mais o que fazer, né? A gente tentou de tudo e nada resolvia. E eu acho que para nós, como casal, também foi um momento assim nem sei qual que é a palavra, assim, mas de afirmação do relacionamento. Eu acho que talvez seja essa palavra. Porque tenta ver o quadro, né? Então, uma criança que chorava muito, ele chorava assim, era de desespero, não era de manha, sabe? Eu chorava junto, essa é a grande verdade. E o Rafa tentava acalmar a criança e a mãe, sabe? E ele chorava e naquela agonia, nem eu nem ele sabiam o que a criança tinha. E esses tempos até eu estava conversando com a minha mãe sobre isso, né? E eu falei assim, o Rafa, assim, era muito amor mesmo. Porque nesses momentos de dificuldade, a gente vê que às vezes não aguenta a relação, né? A relação, num momento como esse, se fragiliza, porque é muito... Ela pesa, né? Exato. Então, assim, ele trabalhava o dia todo e eu ficava com o Cauê, né? Eu ia dormir, tipo, 8 e pouco, 9 horas. Ele ficava com o Cauê até umas 5 da manhã. Isso, eu acordava para ele poder dormir, para depois, umas 8 horas, levantar e trabalhar. E eu depois ficava com o Cauê, né? E era sempre essa rotina. E isso durou até 1 ano e meio do Cauê.
Então ele tinha, além, aí depois ele foi crescendo, então assim, aí ele começou a ter bolinhas no corpo, tosse alérgica, pele alergênica, as fezes começaram a ficar muito duras e ressecadas. Então foi assim um combinho, assim, sabe? E a gente nessa luta de saber o que estava acontecendo, levava no médico, levava no outro, né, para tentar descobrir. E foi eu acho que foi realmente assim uma prova de fogo, sabe, para nossa relação, assim, né? Porque a gente poderia ter desistido. Pra ter noção, nessa época eu fiquei com 52 quilos, sabe? Então, assim, eu não dormia, não comia, a gente vivia igual zumbi, assim, sabe? Porque a gente Sim. não dormia direito e ficava... E assim, engraçado porque eu ainda lembro que a gente, por exemplo, ele dormiu. A gente botava ele dormir, deitava na cama e qualquer barulhinho já... Aquele sono que você não... Era automático, é automático, né? você já acorda na hora, assim, sabe? Não, ele nem tava chorando nada, mas qualquer barulhinho que acontecia na rua, qualquer coisa que estalava a porta, você já levantava com o coração batendo aqui na garganta, assim, sabe? Fica em Então, estado de alerta, né? Exato. E aí, com 1 ano e meio que a gente descobriu que ele tinha alergia à proteína do leite e à proteína da soja. Hoje é bem comum, mas há 9 anos atrás, isso era novidade ainda. Assim, quase não tinha assim, coisas no mercado específicas, leite. sabe? Nossa. Eu lembro que a gente... o leite que ele tomava era um leite italiano. E a gente não tinha condição, o meu sogro que pagava. O leite custava R$24 a lata. A caixinha, litro, né? a caixinha de 1 litro e dava 1,5 dia. Que ele era pequeno ainda, né? Então, assim, Nossa. na época não tinha condições. E era o único leite que ele aceitava e que não fazia mal para ele. Exatamente. Então, assim, foi um combo de minha sogra e meu pai ajudando a gente, principalmente nessa parte de alimentação dele, porque a gente não tinha outra opção. Até porque na época, assim, eu me formei grávida do Cauê. E aí, depois que eu ganhei o Cauê, eu fiquei com o Cauê um tempo, porque a gente conversou em conjuntos, né? Que era uma coisa que eu desejava, né? De estar com meu filho, de ver, assim, as questões dele, de participar. Dele. E aí a gente decidiu isso, então era só ele que trabalhava, né? E na época também, 9 anos atrás, o salário que ele tinha era... Sim, a gente só sobrevivia, né? Não tinha sobra. Era tinha só sobra. As coisas. Então era meu sogro e, né, minha sogra também, claro, os dois, com a minha mãe e meu pai, que nos ajudavam, assim, para as coisas extras, né? Que fugiam, assim, do básico, assim, da casa, do dia a dia, sabe? E aí, depois que a gente descobriu, e foi por eliminatória também, porque é muito comum as crianças com alergia à proteína do leite e à soja terem sangramento na hora das fezes. E era a única coisa que ele não tinha. E tinha todo o resto, menos isso. E aí, quando a gente efetivamente descobriu que foi por uma eliminatória, que o médico falou, ele tem, troca. E aí, na época, a gente trocou por um leite de soja. Você lembra disso? Nossa, a gente trocou por um leite de soja. E ele também tinha alergia, porque a gente não sabia. Então, ele tomou, sei lá, uma semana, nem isso, 3 dias do leite, ele ficou vomitando 1 mês inteiro. Ele tossia, vomitava. Aí, quando a gente, né, eu relatei para a médica, eu falei, alergia, só que até a composição do leite sair do organismo demora um tempo. Então, também foi um período que a gente ficou, porque aí ele tinha, assim, muito muco, né? Ele ficava bem doentinho, a gente ia nos médicos para ver, a gente achava que ele estava, assim, uma tuberculose, alguma coisa muito grave, porque ele não parava de tossir. Tossir e tal. Sim. E aí, exatamente. Tanto é que acho que um dos motivos que a gente meio que prorrogou o segundo foi o cansaço. Essa é a grande verdade. E daí depois é outra questão, né? Que a hora que a gente descobriu essa questão da alergia, a gente viu que ele tinha problema de visão também, né? Mas isso ele herdou da mãe, que já tinha também. E aí começou uma outra saga. Uma outra peleia, exatamente. E aí foi a questão da visão, que como a Rosa é de Brasília, e ela já tinha o médico dela lá em Brasília, né? E já conhecia todo o histórico da mãe, que realmente ele herdou dela isso, né? Para ter noção, ele tinha 13 graus de hipermetropia, 14 graus em um olho e 13 em outro, né? Era bem alto, só que como ele ainda era criança, quando era bebê, o cristalino do olho dele conseguia corrigir isso. Só que após os 6, 7 anos de idade, o corpo vai perdendo esse poder de fazer isso, essa correção, essa adaptação.
Então a gente precisava corrigir isso até chegar a essa idade, porque senão ele ia ficar com esse grau gigantesco aí para até a maioridade. Hoje em dia tem cirurgia para isso, mas só que ainda não é 100% garantido que vai corrigir, porque depende muito de como o olho está no dia da cirurgia, sabe? Então, era uma hipótese descartada, assim, ele também teria que esperar até os 18 anos de idade. A gente sabe que tem toda essa etapa da alfabetização e tal, né? E aí começou a outra etapa, que foi a gente viajar para Brasília. Né? Porque a gente ia todo mês, né? É, a gente foi a primeira vez por mês. vez, né? A gente ficou 25 dias. Foi o mês inteiro, né? Só foi ela e ele. E eu fiquei, fiquei metade do tempo na tua casa, que vocês me receberam, Sim. né? E a outra metade do tempo na minha Dinda, que também mora aí, né? Para dar um alívio também para a galera. Depois desse episódio, a gente começou a ir todo mês. Todo mês, eu e o Cauê, pelo menos, íamos, né? Na época, graças a Deus, estava trabalhando num lugar assim que tinha uma compreensão. Então, eu fazia, né, o que eu precisava fazer na semana ali. E aí, a minha chefe, não, você tá tudo certo, você entregou, pode ir. Né? E sempre levava atestado, tudo, mas eu tinha, graças a Deus, essa flexibilidade, né? E aí, começou Isso faz diferença, hein? Mas faz toda a diferença, porque se não tivesse, eu teria que ter desistido do trabalho. Porque em primeiro lugar, né? Então, a gente começou a ir todo mês, né? Todo mês a gente ia. Às vezes, quando o Rafa podia ir, ele também ia junto, né? E, na verdade, ainda continua nessa peleia. Só que agora... agora isso passou a cada 3 meses e depois, né, dessa nova realidade de vida, agora a gente ainda não voltou, né? Essa questão do tratamento dele, a gente começou indo uma vez por mês, depois mudou para uma vez a cada 3 meses, né? E ultimamente estava uma a cada 6, né? Não, amor. Tava ainda 3 meses? Porque a gente parou por causa da pandemia. Exatamente. Mas assim, ele teve uma melhora muito significativa. Ele tinha, como eu falei, 14 e 13 graus. Hoje ele está com 4 e 3, se eu não me engano. Né? Então ele teve uma boa melhora. Inclusive agora, como a última vez que a gente foi em março, né? Foi em março. Então a gente vai agora no mês que vem, né? Para ver, porque possivelmente já deve ter melhorado mais ainda, ter baixado mais o grau dele. Mas a ideia é fazer... porque agora, assim, com o grau que ele tem hoje, é vida normal, né? Ele tem vida normal, porque ele enxerga bem, ele consegue o processo de alfabetização e tal. Mas com o grau que ele tinha antes, era muito complicado, né? Então a gente conseguiu reduzir nesse período aí de até os 6, 7 anos dele. Sim, né? Até porque eu vim de uma realidade, né, de dificuldade visual, né? Então, eu até os meus, 25 anos, eu acho, né, amor? 23. Até os 23, não, 24. 24 anos, eu enxergava só 30% do olho esquerdo. Então, a minha vida foi, né, enxergando 30% do olho esquerdo, não enxergava profundidade. E ela não enxergava 3D, eu não sabia disso. Eu lembro que uma vez a gente foi numa sala de cinema, eu falava, gente, que gente burra. Pagar mais caro. Pagar caro e é igual o outro. Sentido para mim pagar caro numa sala de 3D. Aquela imagem que vem, sabe, que se aproxima e tal, né? Só com tratamento, né? Não precisa tomar remédio, e depois não a precisa tomar gestação nada. também melhorou, né? Porque a gestação também melhora, tá, gente? A gestação melhora a questão visual. Aí o médico, Que legal. ele até brincou, agora tendo mais 3 filhos, já zera. Zero mal. Maravilha. E aí foi engraçado, porque quando corrigiu esse problema, a gente voltou no cinema 3D, ainda foi ver Thor, eu acho, né? E tem uma hora que o Thor lança o martelo que vem na direção, assim, e ela se abaixou no cinema e disse, agora você tá vendo? Nossa, não enxergava nada disso. Exatamente. Né? Então, como eu vim dessa realidade, assim, e eu sempre tive uma dificuldade de decorar, de memorizar, por exemplo, livros. Eu sempre dizia para as pessoas, eu não gosto de ler livros. Porque eu lia o livro, tipo, 5 folhas. No outro dia, eu não conseguia lembrar do contexto das 5 folhas. Exatamente. A memória, assim. Exatamente pelo problema de visão. Né? E aí a gente conversou, eu falei, eu não quero isso para ele. Eu não quero, né? Se a gente tem uma solução, né? Que quando eu descobri já era um pouco mais tarde, né? Eu já estava com 8 anos, então não deu para adaptar tanto. A gente tem que tentar, né? Vamos ter que tentar, porque é uma qualidade de vida para ele, né? Diferente, ele vai ter outras oportunidades, né? E o Rafa topou. Assim. Falou, tá bom.
Não, Que legal. isso é legal, sabe? Esse negócio da. É porque a gente, desde o início que eu venho reforçando aqui, que a gente é muito diferente, né? Mas nesse tipo de coisa a gente é muito parecido, né? Então, sempre foi, a prioridade foi ele, né? Agora a Iris também, não só o Cauê. Mas a gente sempre teve essa base, assim, da família, de cuidar, de, sabe? A gente tá junto a qualquer momento, nós três, agora com a Iris também quatro, mas sempre a gente está fechado, os três, assim, sabe? Eu, o Cauê e a Rose. Não importa o que aconteça, ele tem total segurança na gente. A qualquer momento ele fica, não, ele mesmo já falou assim, sabe? Ah, não, eu vou ficar calmo, pai. Porque se acontecer alguma coisa, eu chamo você ou a mãe. Sabe assim? Tipo, você Ai, resolve. que lindo. Então, assim, às vezes quando ele tem alguma coisa nova, que ele faz aula de musicalização, então ele tem que fazer apresentação, né? E a professora gosta muito de pedir para ele cantar. Então, e aí ele ficava inseguro, assim, filho, você é ótimo, você sabe que você vai dar conta, eu e a mãe vamos estar lá vendo, fica tranquilo. Ah, então tá bom. Pronto. E realmente, como que acabou, assim, sabe? Para ele passou. Uhum. Não é aquele só, ah, tá bom, tá tudo certo só para parar de falar. Então ele confia muito nisso, assim, também, Sim, sabe? Isso que é muito bom. E aí, depois disso, meu amor, aí o Cauê, ótimo. E aí volta a questão de a gente olhar um pouco mais para nós dois, né? Quando a gente tem filho, é diferente, né? A gente acaba se voltando mais para o filho, essa é a grande verdade. E para a mãe é diferente também do que para o pai. Porque a mãe, ela gera, então ela vai sentindo, ela tem as sensações. E aí quando a gente começa a sentir, a gente já sabe que eu tô sendo mãe, sabe? É algo muito concreto, assim. E o pai, não. O pai, ele vai se tornar... Exatamente, a hora que o bebê nasce. O que a gente faz, o que a gente fazia muito era assim, que normalmente os casais fazem ai, olha, o bebê chutou, aí o pai conversa, o pai pega, né? Então, a gente instiga a gente como mulher, muitas vezes instiga essa relação também, né? Para que ele também, o homem, possa se sentir pai, né? Porque exatamente ele se vê pai a hora que a criança nasce, que ele pega no colo, opa, né? Olha, vou contar que os pais que já passaram por isso, é um choque grande de realidade, porque agora é assim, toma que é teu, né? Tá aqui, ó, pega. E daí já tá fora, porque ele tá dentro da barriga, tá ali, tá cuidado, tá lá dentro, tudo se resolve ali dentro, né? A mãe tá protegido. Tá protegido. Agora tá fora, agora tem um outro olhar, né? Então, assim, eu acho que o pai ele se torna muito mais pai depois que a criança nasce mesmo. Porque quando tá dentro da barriga é um status. Agora sou pai. Muda o status de, né? Agora eu sou pai. Só que quando nasce aqui daí, realmente vem toda a carga, né? De tipo, a gente como homem começa a se perceber de coisas assim, poxa, agora eu sou o exemplo. E eu tenho que cuidar com o que eu faço, eu tenho que cuidar com o que eu falo, às vezes, né? Porque eu sou muito brincalhão. Então, às vezes eu faço muita brincadeira, só que, pô, como é que ele vai enxergar isso se ele vê eu fazendo isso, né? Então, tem muita coisa que você começa a perceber que, não é tão legal fazer, ou então, como é que eu quero que meu filho me veja, né? Então, tem muita coisa assim, tem coisas que a sensação é muito boa, porque, um exemplo, uma vez a professora da escola dele pediu para ele desenhar ele e o melhor amigo dele. Então, a professora olhou assim, ele tinha desenhado um boneco mais alto, e a professora falou assim para ele, Cauê, mas você não acha que o Dudu tá muito alto? Porque o Dudu era um amigo da escola. O melhor amigo dele da escola. Ele falou, mas não é o Dudu, meu melhor amigo, é meu pai. Ai, que bonitinho. Imagina, né? Então, imagina. A professora isso, né? Então, assim, a gente fica muito orgulhoso em relação a isso, como a gente é o nosso relacionamento com ele. Né? Então, e isso também sempre foi uma conversa e um enfoque nosso, assim, sabe? A nossa maior preocupação era em educar mesmo, assim, de passar para ele o que a gente acredita que é a vida, o que a gente acredita que é, né, ser alguém, né? E isso a gente sempre traz para o Cauê, assim, sabe? Porque, claro, a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de frustrações, de alegrias. Às vezes mais frustrações. Faz parte, né? Mas a gente sempre fala, o mais difícil, o maior desafio de um casal, né, quando tem um filho, é educar, né? É você conseguir realmente passar a essência que você acredita ser a melhor, né? Que não tem uma verdade única e absoluta, é o que a gente acredita, né? E poder passar isso, né, para ele, e pontuar quando precisa pontuar, sabe? E elogiar quando precisa elogiar.
eu acho que como pais, eu acho que é o maior desafio, porque o resto dá jeito. Porque a primeira etapa é você ficar preocupado financeiramente, né? Ah, nossa, Sim. criança e custo e tal. Mas depois que nasce, você vê que o financeiro é o de menos. Você vai dar jeito, vai se virar. Dá-se um jeito. Agora, quer ver Pode não ser o jeito que tu queria, entendeu? Mas dá jeito. Ô, Pri, quer ver uma coisa? Claro. Faz alguma coisa que você repreende, dele fala assim, mas o pai também fez. Entendeu? Tá. Nossa, realmente eu fiz, ele só imitou o que eu fiz e agora eu tô repreendendo ele por isso. Porque às vezes tá no teu automático também, né? Então essas Sim. são as questões. Mas aí Não, isso é muito, né? e tem coisa que realmente vai ter coisa que, assim, o pai fez, mas ele é teu pai, né? Isso, Assim, exato. tem coisa que é o erro, claro, que é maravilhoso. Ninguém é perfeito, né? Então, às vezes, os nossos erros, eles aparecem assim, e que bom que a gente pode retificar, a gente pode corrigir, melhorar. Mas também tem outra coisa que, assim, não, ué. Eu sou o pai, então, assim, eu sou a mãe, Eu e tem coisas posso assim, que eu vou fazer e você não vai poder. Desculpa aí, mas é assim mesmo. Quando você crescer, você vai poder fazer, sabe? Sim, porque às vezes, né, eu falo pra ele, filho, né, já aconteceu, por exemplo, alguma situação assim que dava para explicar, vamos supor. Eu explico, dentro do que dá para explicar, eu explico. Agora vamos supor, vou atravessar a rua, ele não quer me dar a mão. Eu não tenho tempo para explicar para ele que, né, porque é pela segurança dele e tal. Daí eu só digo assim, porque eu sou tua mãe, acabou. Dá a mão e vamos, entendeu? Isso aí, entendeu? Então, assim, Siga. porque assim, a gente conversa bastante também sobre isso, né? Então, assim, criança, ela exige limite, né? A gente pensa Total. mas ela quer limite. Ela tá o tempo inteiro ela te te testando, exige né? isso, sabe? Ela vai te testando até a hora que você diz, não, chega. E a hora que você diz, chega, às vezes vai depender de cada criança. Algumas logo respeitam, outras são mais persistentes, né? Porque é do perfil de cada um. Mas a criança, ela precisa de um limite, sabe? De uma autoridade, né? Também, perto Exatamente. dela, né? Alguém que vai dar um norte, né? Exato. E saber que ela é uma criança. Ela um Sim. dia vai se tornar adulto e um dia ela vai poder fazer o que ela quiser, né? Que é a responsabilidade dela. Mas enquanto está aqui com a gente, tem umas coisas que às vezes ela não quer fazer, mas ela vai ter que fazer. Porque é a nossa casa. Não, e tem coisa que agora eu acho que vai ser legal, assim, com a Iris, que assim, ele vai meio que exercer outro papel agora, né? Antes ele era o filho único e tal, agora ele é o irmão mais velho, então ele também tem mais responsabilidade, né? Então é uma oportunidade tremenda para ele, né? Esse tudo que vai acontecer, ele também ele vai amadurecer também dentro das condições dele, de uma criança de 9 anos, não é um adulto, não vai se exigir dele como se ele Claro, e ele vai ter mais responsabilidade, né? Sim, e ele vai sentir, ele já tá sentindo, né? A gente já conversou sobre isso. Ele começou a ficar um pouco mais manhoso, né? E ele sempre quis, né? Um irmão, uma irmã. Ele sempre quis. Mas mesmo, e assim, já tá com 9, ele vai fazer 10 e a irmã vai nascer. Mas mesmo assim, a gente já percebeu que ele anda apresentando algumas questões diferentes, sabe? Às vezes faz uma manha, às vezes ele anda bem mais choroso, tipo, bateu o dedo, ele chora, que não é o perfil dele, ele não é choroso, né? E aí a gente já sentou e falou, opa, né? E aí, assim, a gente já tá tentando, assim, também, né? Às vezes a gente vê que ele realmente está sentido, mesmo que não seja algo tão importante, mas pelo momento ele fica mais sentido, a gente já dá uma atenção maior, a gente já, né, dá um colo, né? Tenta entender que mesmo ele estando com 9 para 10 anos, ele ainda é uma criança. Essa é a grande verdade, né? Ele tem as responsabilidades no limite da idade dele também, né? E não Total. Exatamente. Não é um adulto que está entendendo tudo isso, né? A gente gosta de deixar bem claro que, assim, ele não vai ter responsabilidade, porque tem... às vezes tem... família mesmo. Às alguém vezes comenta, assim, né? sabe? Agora seu irmão mais velho vai cuidar da sua irmã. Ele fala, não, filho, quem vai cuidar da irmã é o pai e a mãe. Nós somos os pais dele. Você vai ajudar. Você vai ajudar o pai e a mãe de vez em quando, tal, mas você não vai ter que cuidar da sua irmã. Porque às vezes as pessoas nem percebem, né, o quão isso pode ser impactante, né, para uma criança. Você tem que cuidar de um outro ser, né? E já é difícil para o adulto por A gente já assusta, exatamente. Imagina para uma criança. Exatamente.
né? Então, e às vezes as pessoas fazem porque não realmente não tem a menor maldade. Elas entendem dessa forma, né? Ou já Sim. vieram com algum comentário assim: ah, tu vai ter que entender que a mãe vai ficar mais com o bebê, não vai poder te dar atenção. E aí, isso a gente já tinha conversado com ele, né? E ele falou: não, o meu pai vai me dar atenção. Ele falou assim, né? Porque eu falei pra ele, mãe, mas quando você estiver lá no hospital, quem vai ficar comigo? Eu falei, o pai vai ficar contigo, né? Mas quem vai cuidar de você? Eu falei, a avó vai cuidar de mim, o papai vai ficar com você. Ah, tá bom então, né? Que legal. Preocupações, assim, né? Daí ele falou, tá, pai, mas aí a mãe vai ficar o tempo todo com a bebê? Eu disse, não, às vezes a gente vai ficar com ela também, a mãe vai ficar contigo um pouco. Sim. Só que como é bebê, depende da mamãe, porque vai ter que mamar e tal, ela vai ficar um pouquinho mais de tempo com o bebê. Sim, vou ter que ficar um pouquinho mais, mas... Mas pra ele tá bem tranquilo isso, sabe? Por quê? Porque a gente Aparentemente. conversa muito isso com ele, né? Aparentemente, claro que quando nascer pode ser totalmente diferente, né? Mas assim, alguém vem falar sobre isso, pra ele tá super resolvido, assim, sabe? Então é isso que a gente se tranquiliza mais também. Porque é bem isso, a gente sempre conversa, sabe? Com ele sobre qualquer coisa. Tanto é que, né, que a gente até fala assim, a gente nem sabia que ele desejava tanto um irmão, uma irmã, porque como a gente sempre comentou, filho, o dia que tiver uma irmã, como é que vai ser? A gente sempre falou disso abertamente, nunca foi algo velado, assim, não queremos mais ter filhos, né? A gente queria, mas pela circunstância do próprio cansaço mesmo, a gente foi postergando, porque né? a ideia principal, antes de a gente ter ele, a gente fala assim, vamos ter o primeiro, daí depois, no máximo, 3, 4 anos, a gente tem o segundo. Uhum. Essa era a ideia. Só passou 9. Inicial, né? E aí, olha a ligeira diferença. E aí, quando a gente contou pra ele, né, que eu fiz uma caixinha, fiz uma cartinha pra ele, com o bico, né? E uma roupinha que eu tinha comprado. E daí ele começou a ler, assim, né? Que, na verdade, eu comecei a ler pra ele, né? E aí eu falei, oi, mano. Aí ele, tipo, ele tava aqui, ele... Mano? Assustado. Ele ficou assustado. Porque eu fiz uma cartinha como se fosse a Iris falando pra ele, sabe? Ai, que lindo! Aí eu fiz uma cartinha, oi, mano, soube que você sempre pediu por mim e tal, né? Agora eu tô aqui na barriga da mamãe, nananã. E aí ele desabou, assim, desabou de chorar. A gente até ficou meio... Eu e Rafa, né? Tanto, assim, verdade, mas... Não, e ele falou assim, finalmente ele veio. Chorando. Nossa, que lindo! E a gente nem sabia que era tão profundo esse sentimento de ter um irmão, uma irmã, né? Porque ele falava que não era algo assim, porque tem criança que pede mesmo todo momento, né? E ele nunca pediu, assim, às vezes pedia, mas não era uma coisa assim constante, né? Então, é uma coisa assim, que a gente também conversa, né? De como a gente pode também conduzir com o segundo, né? Para que ele também não se sinta... Porque a gente tem que entender, como eu falei antes, né? Ele ainda é uma criança. Então, claro que ele tem uma compreensão diferente do que se você tiver 2 filhos muito próximos, idades muito próximas, né? É diferente, né? Para essa criança é muito mais difícil de, às vezes, compreender. Mas vai ser diferente, com certeza, para ele, ter que dividir algo alguns dias, né? Ele também tá maior, né? Então, acho que vai ser bem... Assim, eu espero que seja bem tranquilo, porque ele vai ter essa visão mais de cuidador, eu acho, sabe? Assim, porque a gente percebe ele com primos já, né? Que são menores. Não, esses tempos ele veio falando pra mim, mãe, eu não vou deixar você brigar com ela. Eu disse, como assim, meu filho? Se ela fizer alguma coisa assim errado, eu não vou deixar você brigar com ela como às vezes você briga comigo. Eu falei, filho, nossa, nem se atreva. Pode brigar com ela e com você. Eu falei, porque ela tem que educar, a gente também tem que educar ela. Não existe. Claro. Né? Mas na visão dele, né? Proteger, é proteger. Né? Na visão não querer que sofra, né? Não querer. Só que ele precisa entender que às vezes uma bronquinha é necessária, claro. Às vezes, né? A gente precisa dar. A gente precisa de bronca, imagina. Hoje. Ainda hoje. Só que a vida bate com mais força, às vezes, né? É bem mais doído agora. Né? Diferente. Né? Né? Mas é muito engraçado. E até nessa forma da gente de sempre conversar, a gente, por muitas vezes, quando a gente está com amigos, assim, a gente vai conversando e a gente vai brincando. Às vezes de temas, assim, até mais sérios, vamos dizer, mas a gente brinca com isso, né? E as pessoas acham que a gente está brigando.
Gente, se acalma, vocês estão brigando. A gente não tá brigando. Não tá brigando. A gente só tá brincando, tá tudo certo. Eu ainda faço a piada, gente, vocês que não sabem, gente. Eu já jogo tudo aqui na frente de todo mundo que não dá tempo de brigar, entendeu? Já resolvi, eu chego em casa, tá tudo certo. Estratégia. Eu já tô em casa. Não, leva tudo muito assim, né? Agora que eu, principalmente, aprendi a falar mais, né? Porque às vezes agora ele me fala assim, amor, só um minuto. Eu falo muito, né? Apesar que nessa conversa ele tá falando bem mais. Mas Tá. eu não paro, né? E aí ele fala, amor, só um minuto. Agora eu quero me expressar, com licença. Você me ensinou e agora qualquer coisa me expressa. Falou, opa, tá ótimo. Não, mas a partir do momento que eu comecei a falar mais, a gente parou de brigar bastante, né? Sim, com certeza. Porque eu era o principal. Porque a Rose sempre falou muito. E pra mim, ela sempre exigia muito de mim daí, porque só ela falava, né? Então parecia que ela sempre, nossa, eu faço tudo errado, porque toda vida ela vem solicitar alguma coisa, né? Poxa, amor, você fez isso, aquilo. Cara, eu faço tudo errado, né? Mas é porque muitas das vezes só ela falava e eu não, né? Sim. Então, eu lembro que eu até fiz uma referência para ele uma vez, né? Eu falei assim, se tu tens, por exemplo, na sala uma sujeira e tu pega e enfia embaixo do tapete, visivelmente ela vai sumir. Mas quando tu levantar o tapete, a sujeira vai estar ali. E é a mesma coisa com o sentimento. Se você não varrer e não limpar esse sentimento, que seria a sujeira, a hora que eu levantar esse tapete, vai estar tudo ali, né? Sim, daí, sim. Opa, faz sentido. Mas, assim, ó, discutir relação já é difícil, né? Agora imagine... Vem a piada, vem a piada. Com uma psicóloga. Rapaz! E assim, ó, por padrão, né? As mulheres já têm isso de só acabar a conversa quando vocês acham que tá resolvido, né? Então, assim, vocês acham que tá resolvido, então beleza, acaba a conversa, senão não acaba. Agora, imagina acrescentando mais o fato de ser psicóloga em cima. Então, às vezes você tá discutindo relacionamento, e daí, quando chega o momento, você fala assim, não, ok, entendi. Aí, o que ela vai te dizer? Não, você não entendeu, você tá dizendo que entendeu só pra eu parar de falar. Entendeu? Então, assim... tem que ter certeza se ele realmente internalizou aquilo ou se ele só tá, né, querendo sair pela tangente. Isso é bem comum, tá? Isso é bem comum. Daí eu fico, entendeu? Fico conversando. Uma vez a gente teve não foi nem Não, a gente tá foi um diálogo, na verdade. Porque realmente, como eu sou muito assim pra... Nossa, tu vai falar do dia do curso? Uhum. Nossa senhora, conta. Eu sempre faço assim, eu sempre tento me autoconhecer. Então, eu sempre faço curso assim para melhorar, para me sentir melhor, porque eu acredito que isso faz bem para mim e isso faz bem para todo mundo que está ao meu redor, né? Quando eu me conheço, quando eu descubro as minhas falhas e posso tentar arrumá-las, consertá-las, por fim, entendê-las. E eu sou da área de exatas. Ele é isso e é isso. Né? E acabou. E acabou. E daí eu cheguei e comecei com esse papo para ele. Amor, acho que seria interessante tu fazer um curso, né? Pra você, pro seu autoconhecimento, pra você conseguir ficar melhor. Mas eu tô ótimo. Tô ótimo. Por quê? Você acha que eu tô com alguma coisa? Eu disse, não, amor, não é. Mas às vezes, né, nessa busca, você pode... Não tô buscando nada, eu falei pra ela. Eu tentando, sabe? Eu tentando. Você pode destravar alguma coisa, isso pode te ajudar no trabalho, pra vida, né? Porque essa é a minha crença. E a gente foi conversando, exemplo, tal fulano que fez o curso ele disse que melhorou um monte na vida dele, tá. Nisso, chegou num ponto, e isso, assim, um tempo a fio, assim, conversando, né? Tá. Isso, um tempo, assim, conversando. Ele pegou e falou assim pra mim, tá bom, amor, eu vou fazer o curso que tu tá me sugerindo. Eu fui vencido pelo cansaço. Aí eu falei, não, pera, eu não quero que você faça o curso. Ó, faltam 30 segundos, mas aí a gente começa outra e vai, tá? Tá, não, tranquilo. Falei, não quero que que você faça o curso que eu tô sugerindo. Eu dei uma sugestão, mas tu pode fazer o curso que tu quiser. Aí ele disse assim, vai, fala tu que é bem mais engraçado. É porque assim, a gente já tava há muito tempo falando disso, né? Meia hora. Tempo. E aí eu falei, cara, o que tu fumou, velho? Porque quando eu concordo contigo, aí tu vem falar pra mim, não, mas não pensa